A questão número 8 é uma questão sobre elipse. O que a gente tem aqui? Um elipse, tem aqui uma corda passando. Isso aqui é o centro, isso aqui é um foco. Olha só, considere a elipse abaixo, onde DD' é uma corda passando pelo seu centro. Uma corda passando pelo centro da elipse. E MM' é uma corda focal. MM' é uma corda focal, é uma corda que passa por um foco. Aqui são paralelos, né? Os ângulos são iguais, θ e θ, certo? E o eixo maior da elipse é 2A. Prove que acontece isso aqui, DD' ao quadrado. DD', quer dizer, a medida dessa corda, né? Essa corda ao quadrado, DD' ao quadrado é igual ao quê? MM' vezes 2A. MM' vezes 2A. Aqui não está ao quadrado não, né? Só esse aqui que fica ao quadrado. Então isso ao quadrado é igual a isso vezes 2A. Certo? Parece uma relação simples, né? E tem uma coisa que essa figura tá me lembrando, tá? Claro, se você estudou elipse, você sabe isso. Sabe o que lembra? Olha só, você tem um elipse, você tem um foco, aqui o eixo focal, e você tem aqui um MF, formando um ângulo θ. Como é que chama isso aqui? É raio vetor, né? O MF, ele pode ser calculado em função do θ. Para cada valor de θ, você vai ter um MF diferente, né? Aqui ele vai ser menor e aqui ele vai aumentando, aqui ele fica maior. O MF, ele pode ser calculado assim. Ele vale o parâmetro da elipse dividido por 1 mais E cosseno de θ. O que é isso aqui? Calma aí, primeira coisa, o que é P e o que é E na elipse? P é o que a gente chama de parâmetro da elipse. O parâmetro da elipse vale B2 sobre A. É uma medida da elipse que a gente convenciona chamar de parâmetro da elipse. B2 sobre A. E o E da elipse, o que é? E se chama excentricidade. A excentricidade da elipse vale C sobre A. Então tem essa formulinha aqui. Como é que se chama essa fórmula? Raio vetor é igual a o parâmetro dividido por 1 mais E cosseno θ. Isso aqui se chama equação polar da elipse. A equação polar da elipse, ao invés da gente utilizar a equação em xy, né? Coordenadas retangulares, nós estamos utilizando coordenadas polares. Nas coordenadas polares você tem um ponto que é o centro, você tem um eixo, basta que tenha um eixo, e você, para marcar um ponto qualquer do plano em coordenadas polares, P, você tem que dar esses dois parâmetros. Você tem que dar o ρ, que é a medida dessa distância até esse ponto fixo, e você tem que dar esse ângulo θ, que se chama azimuth, mas não vem o caso. Então a equação polar da elipse é essa aqui. O ρ, que é o raio vetor aqui, vale P sobre 1 mais E cosseno θ. Conhece essa equação? É fácil deduzir isso, hein? Aliás, se eu fosse você, eu deduziria isso aqui na hora da prova, hein? Porque é rápido a dedução. Se você estudou, você lembra como é que deduz isso. Olha só como a equação polar da elipse é fácil de deduzir. Vamos pegar aqui um foco. Considere que isso aqui seja o eixo focal, tá? Vamos botar aqui o F'. E vamos pegar um ponto qualquer da elipse, P. O que nós vamos ter aqui? Temos aqui o ρ, que é o que a gente quer calcular, que vai ser em função de θ, que é esse ângulo aqui. O ângulo entre o raio vetor e o eixo focal. Certo? Então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos ligar, já que a gente ligou o ponto P ao ponto F, vamos ligar também o ponto P ao ponto F'. E agora, olhe para esse triângulo aqui.
Nós conhecemos vários elementos sobre esse triângulo aqui, né? Por exemplo, a gente conhece esse ângulo dele. Claro, esse ângulo aqui é 180 menos θ. O que mais que a gente conhece? Olha, se isso aqui vale ρ, isso aqui vale quanto? Quanto vale esse outro raio vetor? Já que a soma deles é igual a 2A, que isso é a propriedade básica da elipse, né? A soma das distâncias de um ponto P da elipse aos focos vale 2A. Portanto, essa medida aqui vale 2A menos ρ. 2A menos ρ. E agora nós vamos fazer uma lei dos cossenos nesse triângulo. Olha só, lei dos cossenos. Um lado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto deles, vezes o cosseno do ângulo. Não é isso? A lei dos cossenos diz isso aqui. A2 é igual a B2 mais C2 menos 2BC cosseno de alfa, o ângulo entre eles. Vamos aplicar isso aqui. Olha aqui. 2A menos ρ ao quadrado. Isso é igual a ρ ao quadrado mais F'. F' é a distância focal, é 2C. Então isso aqui vai ficar 4C2. F' é a distância focal, 2C. Então isso ao quadrado vai ser isso ao quadrado mais isso ao quadrado, já está aqui. E agora só falta colocar menos 2 vezes o produto deles, que é ρ, vezes 2C, vezes o cosseno de quem? 180 menos θ. Cosseno de 180 menos θ. Cosseno de 180 menos θ é a mesma coisa que o quê? Cosseno de θ? Não, né? Olha aqui, lembra do círculo trigonométrico? Ó, se você tem aqui esse ângulo, θ, quem é o 180 menos θ? Você pega o simétrico dele aqui, né? O simétrico dele, o 180 menos θ, é você pegar 180 e descontar θ para o lado de cá. Então, o 180 menos θ vai ser isso tudo aqui. Então, o cosseno de 180 menos θ, ele é igualzinho o cosseno de θ, só que com sinal trocado. Então, esse cosseno de 180 menos θ é a mesma coisa que menos cosseno de θ. Tá, então vamos desenvolver aqui a nossa expressão, elevando aqui ao quadrado, isso aqui vai ficar 4A2 mais ρ2, vai ficar menos 4A vezes ρ. Aqui a gente vai ter ρ2, aqui vamos ter 4C2 menos 2, vai ficar 4ρ, né? 4ρ vezes C vezes cosseno de θ, e o sinal menos vai fazer isso aqui virar mais. Pronto. E aí vai cortar aqui esse ρ2. Tchau. Alguém mais vai cortar? Não, né? Não, vai cortar o 4. Dá para dividir todo mundo por 4 aqui. Então isso aqui vai ficar assim. A2 menos A vezes ρ. Isso é igual a C2 mais ρ vezes C cosseno de θ. Ó, passa esse C2 para cá, vai ficar A2 menos C2. Vamos juntar o ρ todo no primeiro membro? Olha só. Isso aqui vai ficar ρ que multiplica A mais C cosseno θ. E olha só, A2 menos C2 na elipse vale quanto isso? A2 menos C2 é igual a B2. Quer dizer, o A2 vale B2 mais C2. Então, isso aqui é o próprio B2. Tá quase pronto, hein? Queremos achar o ρ, passa isso aqui lá para baixo dividindo, vai ficar assim. E agora vamos dividir aqui nessa fração numerador e denominador por A. Então vamos dividir o numerador por A e vamos dividir o denominador por A. Vai ficar assim, o ρ vai ser B2 dividido por A. E aqui dividindo por A vai ficar 1 mais C sobre A vezes o cosseno de θ. E agora nós vamos chamar esse termo B2 sobre A
Vamos chamar isso aqui de P, parâmetro da elipse. E o C sobre A vamos chamar de E, que é a excentricidade da elipse. Então, a fórmula final vai ficar assim. Ρ é igual a P dividido por 1 mais E cosseno de θ. Então, aqui está a equação polar da elipse. É bom você deduzir na prova, né? Custa nada, rapidinho você faz isso. Lembra que faz através de uma lei dos cossenos. Tá, então nós vamos usar isso aqui para resolver o nosso problema. Então, para calcular esse MM', essa corda, nós vamos utilizar essa fórmula aqui do raio vetor, a equação polar da elipse, para calcular esse pedaço aqui e depois esse outro pedaço aqui. É a mesma fórmula, só que o θ aqui nesse caso, para esse outro raio vetor, vai ser quanto? Vai ser 180 mais θ. Então isso aqui vai ficar assim. O MM', ele vai ser igual a esse pedaço, que é P sobre 1 mais E cosseno θ, mais esse outro pedaço, que é a mesma coisa, a gente só vai trocar o θ por 180 mais θ. Quanto que é o cosseno de 180 mais θ? Então, o ângulo para esse outro raio vetor aqui é 180 mais θ. E quanto que é o cosseno de 180 mais θ? Se isso aqui é θ, o 180 mais θ está aqui. Observe que o cosseno dele é igualzinho ao cosseno de θ, só que vai aparecer um sinal trocado, né? Então, o cosseno de 180 mais θ é igual a menos cosseno θ. Então, para calcular o FM', vai ser a mesma fórmula, só que aqui vai aparecer menos cosseno de θ. Vai pintar um sinal menos aqui. Então, isso aqui vai ficar P sobre 1 menos E cosseno θ. Somando isso aqui, a gente tira o MMC, que vai ser o produto deles. Aqui vai por 1 menos E cosseno θ, aqui vai por 1 mais E cosseno θ. Quando você somar, o E cosseno θ vai cortar, vai sobrar isso aqui, 2 sobre 1 menos E2 cosseno ao quadrado de θ. E não esqueça que o P vale B2 sobre A, o P é o parâmetro da elipse. Então, no fim das contas, ficou isso aqui. MM' é igual a 2 vezes B2 sobre A, que é o P, B2 sobre A, que é o P, dividido por 1 menos E2 cosseno ao quadrado de θ. Então, já encontramos o MM'. Agora falta encontrar o quê? Isso aqui, ó, a outra corda. A corda DD'. Vamos calcular a corda DD'. Para calcular a outra corda, vamos considerar aqui a metade dessa corda, a corda passando pelo centro, né? E vamos chamar essa medida aqui de R, formando um ângulo θ aqui com o eixo maior, o mesmo ângulo que a outra corda formava com o eixo focal. Então vamos chamar de R. Daqui a gente tira o x da elipse e o y da elipse. Vamos fazer isso aqui usando a equação xy da elipse, tá? Olha só. Claro que a gente vai ter aqui um triângulo retângulo, a gente tira aqui o x vale R cosseno θ. E o y vale R seno de θ. E aí vamos pegar esses valores de x e y e jogar na equação retangular da elipse, equação cartesiana. x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 é igual a 1. Se você fosse fazer essa outra aqui usando essa equação, você estava lascado, hein? Ia dar um monte de conta. Tá, então substituindo x e y por esses valores aqui, em função de r e θ, isso aqui vai ficar o seguinte. Poxa, elevei esse ao quadrado, é que não elevei, né? Podia ter feito tudo de uma vez só. Tudo bem. Vamos eliminar esses denominadores aqui, multiplicando aqui todo mundo por B2, aqui todo mundo por A2, e aqui por A2, B2. Vai ficar assim. Então, eliminamos os denominadores, queremos achar o valor de R, para poder calcular isso aqui ao quadrado, né?
Isso aqui é o quadrado. Olha aqui, isso aqui é o quadrado, que é o dd' ao quadrado. A gente precisa disso aqui ao quadrado. O dd' ao quadrado vai ser 4R2. Então a gente tem que ter o R aqui do nosso problema para poder jogar aqui. Então tá aqui a nossa equação, já com os denominadores eliminados. Vamos colocar R12 em evidência. Vai ficar assim. Queremos então achar o R2, é só passar isso aqui para o denominador. E agora nós vamos trocar esse A2 aqui por B2 mais C2. E aí vai ficar desse jeito. Então trocamos o A2 por B2 mais C2 e ele expandiu desse jeito. B2 seno ao quadrado de θ, C2 seno ao quadrado de θ. E agora a gente vai juntar esses dois aqui, ó. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então isso aqui vai ficar B2. Poxa vida, não ficou totalmente igual, né? Tá bom, vamos trocar esse seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado. Acho que dei volta sem necessidade, hein? Então, trocando seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado, ficou assim. E agora esse B2 mais C2 ficou A2. Eu tenho a sensação que dei um pouquinho de volta aqui. Então, quem é que sobrou? A2B2 sobre A2 menos C2 cosseno ao quadrado de θ. Já ficou parecido com a nossa expressão? Agora a expressão já está bem parecida, hein? Vamos dividir numerador e denominador por A ao quadrado? Isso vai ficar assim. C sobre A ao quadrado, bom, C sobre A é a excentricidade da elipse. E a gente quer calcular o 4R2, é só multiplicar todo mundo por 4, né? Então multiplica por 4, vai ficar 4 aqui, pronto. Então é isso aqui, 4B2 sobre 1 menos E2 cosseno ao quadrado de θ. Isso aqui é o dd', né? Então vamos colocar isso aqui. dd' ao quadrado é 4B2 sobre 1 menos E2 cosseno ao quadrado de θ. Então, comparando essas duas expressões, vemos que o dd' ao quadrado, ele é igual ao quê? Ele é igual ao mm'. Só precisa fazer o quê? Multiplicar por 2 e multiplicar por A, né? Se pegar o mm', multiplicar por 2 e multiplicar por A, ele vai ficar exatamente assim. Então tá provado aqui que dd' ao quadrado é igual a mm' vezes 2A. Que é exatamente o que o problema pediu pra gente mostrar.